Oi, pessoal, aqui é a professora Cristina, na nossa segunda semana de aula aqui no Colegiado da Civil, na disciplina Engenharia de Tráfego, CIV 0164. Hoje nós vamos ver um pouco dos conflitos da mobilidade. Bom, cada um de nós tem diferentes interesses quando estamos circulando nas ruas da cidade. Vocês, com certeza, antes da pandemia, né, já circularam e vão poder acompanhar isso comigo. E temos diferentes interesses também no uso das ruas da cidade, mas o espaço disponível é pouco e os interesses são conflitantes. É por isso que todos devem ser responsáveis pela distribuição do uso desse espaço, principalmente nós, né, engenheiros de tráfego. Então vamos ver um pouco quais são esses conflitos da mobilidade, né? Se você é pedestre, né, o que o pedestre quer? Bom, primeiro é caminhar em calçadas largas, né, com piso bom, limpas e sem obstáculos. Segundo, que os carros parem para ele atravessar. Tem uma faixa ali para ele atravessar também, né? Aqui em Macapá, os carros param na faixa. Em Brasília também. Que os moradores não deixem material de construção, lixo ou entulho nas calçadas. Calçada limpinha. Que os pontos de ônibus não atrapalhem o caminho. Isso é óbvio, né? Quer caminhar livremente numa calçada boazinha. O que o passageiro do transporte coletivo quer, né? Quer abrigos de ônibus confortáveis e seguros, informando os horários, o itinerário e sem pedestres caminhando para não atrapalhar eles. Quer informações online de quando chega seu ônibus. Quer que os carros e caminhões não atrapalhem a circulação dos ônibus. Quer que os veículos não estacionem nos pontos onde circulem os ônibus. Quer que os semáforos sejam sincronizados, priorizando os ônibus. O que o motorista quer? Quer uma vaga de estacionamento em frente ao seu destino. Que o estacionamento seja proibido nas ruas do seu caminho. Quer poder circular por qualquer rua da cidade, inclusive as ruas de pedestre. Quer ruas largas, sem ciclovias e ciclofaixas e calçadas estreitas. Né? Quer que os pedestres não atravessem na sua frente e não existam faixas de segurança. Quer andar livremente pela cidade. Quer que os ônibus não atrapalhem o trânsito. Que não existam controles eletrônicos de velocidade, radares, né? E semáforos no seu caminho, que é o fim da fábrica de multas, famosa, né? Na verdade, não é uma fábrica de multa, né? É uma fábrica de infrações que existem na cidade. E quando a gente estudar um pouco nas aulas seguintes de fiscalização, a gente vai ver como é tão pouco multado, né, o quadro perto das infrações que existem. E quer poder correr à vontade nas ruas da cidade, menos na rua dele, lógico. O que o morador quer, né? Quer calçadas largas, quer uma vaga de estacionamento na frente de casa. Essa é ótima. Quer fazer a rampa para a garagem começando na calçada. Quer que as crianças possam brincar na rua da casa, que não tenha trânsito em frente de casa, que é uma lombada em frente da casa do vizinho, lógico, porque na frente da sua casa pode causar rachaduras, né, a frenagem dos carros. Que é uma linha de ônibus na rua de baixo ou na rua de cima. Na sua rua não, né? Quer deixar o material de construção na calçada
quando reformar sua casa. O que o comércio quer? Quer usar todo o seu terreno para sua loja, inclusive a calçada. Quer proibir faixa exclusiva de ônibus e estacionamento rotativo na rua de sua loja, mas que elas existam nas ruas dos concorrentes. Quer calçadas largas para os seus clientes expor suas mercadorias, mas quer proibir os ambulantes. Quer estacionamento na rua para o seu carro e de seus funcionários, pois eles chegam mais cedo que os seus clientes. Quer fazer carga e descarga de mercadorias no horário comercial e em frente ao seu estabelecimento. Quer que não tenha congestionamento, mas que os veículos andem devagar na sua rua. Quer uma linha de ônibus na rua, com um ponto de ônibus em frente à loja do vizinho. Vocês viram, né, gente, os papéis desempenhados na cidade, inclusive a mesma pessoa pode ser o motorista, uma hora, outra hora um pedestre, outra hora ele está lá com o seu comércio, outra hora ele está andando de ônibus. Então, vocês reparem bem que vocês mesmos, nesses papéis, desejam coisas diferentes na cidade. Agora, qual é o papel do engenheiro de trânsito? É resgatar todos esses desejos e chegar numa proposta para cada rua, para cada bairro, para cada cidade. Agora vocês devem estar me perguntando, né? O que mobilidade urbana tem a ver com engenharia de tráfego, né? Afinal, o que é mobilidade urbana? Bom, vamos ver a mobilidade nas cidades agora. O Brasil é um país predominantemente urbano, cerca de 80%, para ser mais preciso, 82% da população vive nas cidades. É um dos países mais urbanizados do mundo. E se a gente for olhar nas décadas de 40, 50, nem a metade da população vivia na cidade, né? A urbanização brasileira, ela foi muito rápida, né? Em pouco tempo, as pessoas se mudaram do campo para a cidade. O processo de urbanização foi de segregação territorial, população de baixa renda é expulsa do centro para a periferia, na maioria das cidades, gente. Aqui em Macapá, já foi feita uma pesquisa e verificou-se que é a cidade mais econômica das capitais. Por quê? Porque você, agora, né, com esses novos residenciais, não. Mas até há pouco tempo, a maioria da cidade de Macapá, você não tinha bairros só para rico ou bairros só para pobre. Você às vezes tem um bairro que tem uma mansão e do lado tem uma casa bem simples, né, de madeira, bem pequenininha. Então, isso praticamente nas outras cidades não existem, né? Você olha para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, você tem bairros muito ricos, né? Morumbi, né? Você tem a Barra no Rio, o Leblon, e aqui você tem mais ou menos a população se misturando um pouco mais. Então, os serviços e equipamentos públicos distribuídos de forma desigual, privilegiando áreas da classe média e rica, é claro, né? A cidade, se a gente for pensar, né, o espalhamento da cidade, do ponto de vista de equipamentos, ele é prejudicial, porque você tem que levar água, luz, esgoto, transporte coletivo, vias pavimentadas, né? E Macapá é uma cidade muito espalhada, né? Tem mais ou menos 8.000 quilômetros quadrados. Eu vim de uma cidade, antes de morar aqui em Macapá, morava em São Caetano do Sul. Lá
A área era 150 metros quadrados, na região metropolitana de São Paulo. O transporte público não supre a demanda adequadamente e os mais pobres ficam segregados territorialmente, limitados para desenvolver suas capacidades e os seus direitos. Você vê esses conjuntos habitacionais, né, viu, Macapaba, lá tão distante, né, foram criadas os apartamentos, mas toda a infraestrutura de emprego, né, e de serviços que a população precisa, aos poucos, assim, os serviços até estão chegando lá, né? Já tem o seu açougue, sua padaria, mas emprego mesmo não tem muito ainda, né? Então isso é muito ruim, esse espraiamento da cidade é muito ruim, principalmente porque as pessoas que moram, né, no Macapaba, pela manhã elas vêm trabalhar, né, no centro, na zona sul ou até na zona norte, e à tarde todo mundo volta, né? Então esse tráfego aí pendular, ele, do ponto de vista do transporte coletivo, ele é muito ruim, porque no meio do dia, né, você tem um ônibus de 500 mil reais, ele vai ficar parado, né, ele vai atender o pico, mas no entre-pico a demanda vai ser bem menor. Então, a mobilidade na cidade, nós temos o direito de ir e vir e circular livremente. Isso a gente notou agora na pandemia, como uma coisa que nos parecia tão normal e óbvia, agora ela ficou muito visível, né, aos nossos sentidos, né? Quando nós tivemos restrições, e ainda temos, né, restrições de circulação e até lockdown, né? O direito ao uso e apropriação dos espaços públicos de mobilidade, né? Então, em alguns lugares, agora na pandemia, foi reduzida a frota de transporte coletivo, e em alguns lugares, em algumas cidades, até mesmo o transporte individual não podia circular, né? E na Europa ainda nós estamos com cidades assim, né? Cidades fechadas que quem é de fora não pode entrar, né? Então, sob o aspecto da mobilidade, a pandemia está sendo muito instrutiva para que a gente sinta como é importante a questão da mobilidade urbana nas cidades. E acessar os serviços e equipamentos públicos, né? Então, a gente viu, por exemplo, no nosso apagão, nós não tivemos todos os serviços fechados, né? Você não conseguia nem tirar dinheiro no caixa de um banco, né? Então, as pessoas iam para o aeroporto, iam para o shopping. Então, esse acesso aos equipamentos públicos, esse acesso ao ônibus, né, ele também ficou bastante marcado, né, durante essa restrição que nós estamos vivendo. E aí vem a pergunta, né? Qual vai ser o novo normal? A gente está vendo cidades da Europa que as pessoas estão comprando bicicleta e o transporte por bicicleta está aumentando muito. Então é preciso pensar o planejamento urbano de forma integrada, né? Você tem que ver a localização dos equipamentos urbanos, a localização dos loteamentos e conjuntos habitacionais. Esses outros conjuntos habitacionais, além do Macapaba, eles já foram feitos mais próximos ao centro, né? Então, sobre o aspecto da mobilidade, ele ficou bem mais tranquilo, né? E é assim que a gente pensa que deve ser mesmo, né? Não ampliar tanto a cidade, estender a cidade e depois você colocar a população de menor renda muito distante e aí ela fica vivendo com muita carência, né? Também é preciso pensar na questão das fábricas e do comércio, né?
as pessoas precisam trabalhar, né? As pessoas não vivem sem trabalhar ainda, né? Não temos aqui ainda uma renda mínima, mas, por exemplo, Brasília é uma cidade que foi pensada já com os centros comerciais próximos aos prédios, então as pessoas já conseguem transitar, né, até independentemente do carro, né, caminhando ou indo de bicicleta, por conta do comércio, né. E vocês viram também essa questão das fábricas, né? Muitas fábricas, elas no início do século XX, elas já, quando a fábrica era implantada, ela já construía no entorno muitas casas, né, para os seus trabalhadores, né, para que eles tivessem um transporte casa, trabalho rápido, né, e próximo. Então, a mobilidade urbana é um serviço essencial, é mais até, é um direito social, e liberdade de ir e vir é garantida pela Constituição. Pense bem, olha, para todos, para homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes e obesos. Então, tudo parece tão óbvio, né? Mas não é, gente. Assim, há algum tempo atrás, as mulheres não podiam entrar em alguns lugares. Há um tempo atrás, os homens e mulheres negras, nos Estados Unidos, por exemplo, no início do século XX, não podiam nem andar no mesmo ônibus, né? Não podiam estudar na mesma escola. Então, essa segregação, ela não é legal, né? Isso sobre um aspecto. Sobre outro aspecto, vamos olhar, por exemplo, os idosos, né? A gente, acho que todo mundo já andou de ônibus aqui em Macapá, né? Você acha que aquela altura do degrau do ônibus, ela é fácil para que um idoso ou uma gestante tenha facilidade em adentrar ou sair do ônibus? Não, né, gente? E as pessoas com mobilidade reduzida? Embora, assim, a maioria dos ônibus já tenha até o elevador, mas o que a gente tem que ver, eles estão funcionando, né? O motorista para um cadeirante entrar. Então, todas essas questões, elas são estudadas pelo engenheiro de tráfego. Quer dizer, vocês pensam uma outra alternativa para quem tem mobilidade reduzida, circular na cidade, que não seja essa do ônibus com elevador? Fica aí a pergunta. E a mobilidade urbana é, portanto, um dos direitos da cidade. Eu acho que é inconcebível você imaginar uma cidade sem você cuidar, né, da mobilidade. Eu sempre costumo dizer que você vê o quanto uma cidade ela é avançada, ela é desenvolvida, se uma pessoa consegue ir de casa para o trabalho, para o cinema, para o banco, de vários modais, né? Hoje eu quero ir a pé, hoje eu quero ir de carro, amanhã eu quero ir de ônibus, depois eu vou de bicicleta. Se ele tem a possibilidade da escolha, é uma cidade mais atraente para os seus habitantes do que uma cidade que você só tem um jeito de ir para um lugar. Aqui a gente ainda não tem metrô, mas em São Paulo, no Rio, nos lugares que você já tem o metrô, você pode ir ou de ônibus ou de metrô, você já tem ciclovia, você pode ir de bicicleta, ou você pode integrar, né? Eu vou uma parte do meu trajeto de bicicleta, aí eu tenho um lugar seguro para deixar minha bicicleta, aí a segunda etapa da minha viagem, por exemplo, eu faço de ônibus. Então, por que pensar a mobilidade, né? Do ponto de vista de uma visão tradicional, a gente tinha aqui trânsito é uma coisa, transporte coletivo, circulação de pedestres,
bicicleta, distribuição de carga, são todos tratados como serviços independentes, né? Então, será que isso é legal, né? Era, e em muitos lugares ainda é assim que se pensa, né? Tem muitas cidades que têm uma secretaria ou um departamento para cuidar de trânsito, outro para cuidar do transporte coletivo. Para o pedestre eles nem pensam muito, né? Às vezes aqui, por exemplo, na CETEMAC você tem uma diretoria de transporte coletivo e uma diretoria de trânsito. E a circulação de pedestres, uma parte fica com a parte de sinalização com a CETEMAC, mas a parte de calçadas, por exemplo, já é com a SENDU, né? E bicicleta, ninguém cuida de bicicleta. E a distribuição de carga, pouquíssimas cidades cuidam dela também. Ainda na visão tradicional, a gente tem a universalização do uso e propriedade dos automóveis, quer dizer, a pessoa compra um carro e ela tem acesso à cidade toda, a todas as vias e, muitas vezes, até as calçadas, né, que não foram feitas para o automóvel, mas eles estacionam de boa. Também vias privatizadas para a circulação dos automóveis, quer dizer, se a gente for pensar, todo mundo, né, paga os seus impostos e paga as vias, né? Mas nem todo mundo usa, né, a via pavimentada. Quem não tem carro não usa, né? Deveria assim também ser a calçada, né? As prefeituras deviam construir a via para o automóvel, as vias para as bicicletas, as vias para o transporte coletivo e a calçada, né? Mas não é o que acontece. Então, o transporte coletivo não tem prioridade, né? E as calçadas também não. Ainda falta a prioridade dos meios não motorizados de deslocamento. E essa questão do combate à morte do trânsito, ela é fundamental, gente. Imagina tanto de pessoas que sai de casa, vai até a padaria e é acidentada, né? Uma morte tão cruel e violenta e assustadora, tanto quanto uma morte pela pandemia, né? Porque ela é inesperada, né? E nós não temos políticas públicas que atuem em cima disso. Tem até a ONU, né, decretou os 10 passados, a década passada, como prioridade mundial reduzir as mortes no trânsito, que são 1,2 milhões de pessoas morrem por ano, ou morriam, né, antes da pandemia, no trânsito no mundo. E o Brasil aderiu ainda no início lá dos anos 2010, né? Era de 2010 a 2020, mas não conseguiu reduzir. Bom, para contrapor essa visão segmentada, foi desenvolvido o conceito de mobilidade urbana sustentável. Então, ela explicita o conjunto da mobilidade, né? Tanto o carro, quanto o transporte público, quanto a calçada, quanto as bicicletas e os barcos na cidade que tiver. E aí ela consegue pensar, né? E trabalhar, né? E construir uma cidade em que tenha espaço para tudo isso. Porque a mobilidade só priorizando o automóvel, evidentemente que ela não é sustentável, né, gente? Porque nós vimos a questão dos acidentes, ainda não vimos a questão da poluição e a questão do espaço que ocupa, né? Se você imaginar que a maioria dos automóveis transporta uma, no máximo duas pessoas, você vê a medida dele, né? Que 2,5 por 3,5.
para transportar quase 1 tonelada, né? O carro pesa de 600 quilos, os maiores 1 tonelada, para transportar uma pessoa de 70, 80 quilos, né? Então, quanta energia você gasta para transportar essa pessoa, né? Então, isso não é sustentável, né? Identifica o privilégio ao automóvel, né? A mobilidade urbana sustentável identifica o privilégio ao automóvel com a apropriação desigual do sistema viário, investimentos públicos e exclusões sociais. Então, a pessoa provavelmente nunca vai ter um carro na vida, né? Vai sempre andar ou de bicicleta ou a pé ou de transporte coletivo, e a grande luta dela é para que a via dela seja asfaltada, né? Mas ela não luta para que tenha uma calçada na frente da casa dela, né? Então é uma coisa muito louca. Mobilidade urbana pensa os deslocamentos na cidade como um sistema único, né? Bom, então por que pensar a mobilidade? Mobilidade urbana é o atributo das cidades que se refere à facilidade de deslocamento das pessoas e bens no espaço urbano por meios motorizados e não motorizados. A mobilidade urbana sustentável versus, né, a mobilidade urbana da exclusão social, que é a visão tradicional. Então, o que tem a mobilidade urbana sustentável? A atuação efetiva do poder público em defesa ao transporte de qualidade. É uma política de Estado e não apenas uma política de governo. O direito ao transporte público para todos, né? Se todo mundo quiser andar de transporte coletivo, deveria ser possível. Acessibilidade universal, como eu falei, desde as pessoas com alguma deficiência, idosos, grávidas, todo mundo deveria poder utilizar o transporte público, caso quisesse, né? Com tarifas condizentes com o poder aquisitivo da população. E o que isso significa? Significa que você mora lá no IP e você quer vir para a Unifap. Se o transporte custa R$ 10 para vir, 10 para voltar, a pessoa vai ter condição de ir e vir todo dia? Tem que ter uma tarifa condizente, né? Restringir e disciplinar a circulação do transporte individual motorizado, né? Então, a cidade, gente, ela é finita, né? Ela não tem espaço para todos os carros, todas as motos, todas as bicicletas, todos os ônibus, né? Então, tem uma restrição. Alguém tem que ficar com restrição, né? E mais para frente a gente vai ver qual modal, né? Qual modal de transportes, quanto ele transporta, né? E aí, para a cidade ser mais equânime, a gente deveria ter esses pesos, né? De qual vai ocupar a cidade mais ou menos. Teríamos que ter uma gestão integrada de transporte e trânsito, porque senão, gente, adianta você, que era o que existia até então na maioria das cidades, em São Paulo, no Rio, no mundo inteiro. A pessoa que trabalhava no departamento, na secretaria ou na empresa de trânsito, o que ela queria era dar fluidez ao automóvel. Põe o semáforo, não queria nem saber do tempo para o pedestre, não queria nem saber se o ônibus tinha que ter prioridade. Era o carro chegar, sair e chegar o mais rápido possível, né, em qualquer lugar da cidade. Prioridade nas vias para o transporte coletivo e para os deslocamentos não motorizados. Então a gente já vê, assim, é claro que na Europa isso já está muito mais discutido, né? E as pessoas até usam, primeiro, a classe média usa o transporte coletivo, usa a bicicleta, né? E a gente vê até em filmes, né? O mocinho lá e a mocinha, todos bonitinhos, ricos e famosos, eles saem pelas vias e vão caminhando, ou se é muito tarde, pega até um táxi, ou anda de metrô.
né? E aqui eu acompanhei, tive presente lá no governo de São Paulo em 2 gestões, a dificuldade que é você tirar uma via, né, uma pista para o ônibus circular fora do congestionamento dos carros. Em alguns bairros é um horror, né? E bairros mais ricos, né, como Morumbi, nem o metrô os moradores queriam que chegasse até lá, né? Porque eles não iam usar mesmo, ia usar no máximo a empregada que ia chegar de metrô. E combustíveis limpos, né, gente? Porque imagina, você tá aqui a gente, felizmente, né, ainda não tem esse grave problema da poluição, mas você tenta ter uma vida saudável, né, e os carros poluindo, e tem até estudos lá do professor Paulo Saldiva, em São Paulo, vocês podem até procurá-lo, do tanto de pessoas que morrem em São Paulo por problemas respiratórios, muito provavelmente por conta da poluição do ar. Então, quais os tipos de deslocamentos e serviços? Eu tenho deslocamentos motorizados, né? É todo o transporte de pessoas ou mercadorias feito através de caminhões, carros, motos, ônibus, trens, metrôs e barcas, ou seja, utilizando veículos automotores. E não motorizados é todo o transporte de pessoas ou mercadorias feitos por bicicleta, a pé ou tração animal, né, que são as carroças ou charretes. Os tipos de deslocamentos dos serviços, né? Então, a mobilidade urbana é organizada em serviços, né, compreendendo transporte público coletivo. Se atentem bem, público, né, porque o poder público, pela Constituição, é atribuição do poder público municipal, né, o transporte coletivo. Coletivo porque não é individual, é coletivo. Então, por ônibus, micro-ônibus, trens, metrôs ou barcas, destinado ao conjunto da população. Também tem o transporte aquaviário de passageiros, né, que na maioria das cidades no Brasil não temos, né, gente? Porque carece de uma política própria, não tem segurança. Nós já vimos, até mesmo aqui no estado, né, onde é que as pessoas embarcam e desembarcam, os barcos que não têm fiscalização, não têm equipamentos de segurança, né, caso haja um afundamento. E é artesanal, né? Então, fora do Brasil, a gente já tem barcos de vários tipos que a gente vai até estudar quando tiver na disciplina transporte aquaviário, a gente vai se adentrar bem ao transporte aquaviário. E também não tem integração, né, gente? Adianta se você tivesse um transporte que, sei lá, viesse de Santana até a rampa do Açaí, né? Transporte coletivo, por barco, e aí você quer ir, sei lá, para o centro da cidade, e você, ali na orla, por exemplo, nem passa ônibus, né? Você não teria nem como integrar com um ônibus ou micro-ônibus. Ainda temos o fretamento, né, que atende a demandas específicas, fábricas, indústrias, né? Nessas últimas 2 semanas nós vimos lá em São Paulo e Minas, né, 2 acidentes graves, né? Um com mais de 40 mortos, outro com cerca de 20 mortos, que eram ônibus fretados, né? Qual que é o problema? Incidência de veículos com más condições, né? Porque a pessoa compra, o empresário compra um ônibus velho, coloca um motorista que não tem um treinamento adequado ou não está habilitado e não faz manutenção. Muitas vezes o ônibus está com o pneu careca, a questão do freio, direção, e aí a gente teve acidentes horríveis, né? E a ocorrência de concorrência ilegal com o transporte coletivo, porque você tira do transporte coletivo
justamente as pessoas que poderiam estar também dividindo os custos entre todos, sobrando para o transporte coletivo, os estudantes que pagam meio passagem, os idosos que não pagam passagem. Transporte escolar, né, que tem uma relação direta de contratação entre o operador e o cliente, né, e a precariedade de controle pelo poder público. Então, a fiscalização tanto do motorista quanto do veículo deveria ser muito boa, né? Até porque a grande maioria transporta crianças ou adolescentes. O serviço de táxi, né, que também é um transporte público, público individual, né, não é público coletivo, embora possa estar uma pessoa com os amigos ou com a família, mas ele é individual, é porta a porta, é uma pessoa que chama, né? Ou o mototáxi, que é totalmente inadequado, gente. Imagina a moto, ela é um veículo instável, né? Sobre duas rodas, e você pega uma pessoa a primeira vez, ou ela usa poucas vezes o mototáxi, ela não sabe nem se comportar em cima de uma moto, né? Como que ela se comporta na curva, né? Na velocidade. E agora, em tempos de pandemia, né? Olha esse capacete que ela tem que colocar. Ele é totalmente inadequado e inseguro. E se você for ver o número de acidentes envolvendo motos, aumentou muito no Brasil. E uma peculiaridade é que é difícil você encontrar um acidente envolvendo moto que não tenha vítima. Se você olha para dois carros que tiveram uma colisão, a maioria das vezes são danos materiais, né? A pessoa está lá protegida por todo aquele aço que está em volta dela. Mas na moto não, né? O teu corpo está ali, então principalmente os danos, né, no pé e na perna até o joelho, eles são enormes. Isso sem dizer os danos na cabeça se a pessoa não está com o capacete completamente colocado, bem colocado, né? E se esse capacete, por exemplo, vocês sabiam que se o capacete tem uma queda, ele perde a validade dele. Você teria que comprar outro capacete porque o que você tem que proteger é a tua cabeça, né? E nem todo mundo faz isso, né? E aí tem também o transporte urbano de carga, né? Que é o transporte de bens, animais ou mercadorias. Ele é essencial para o funcionamento da economia, mas também falta regulamentação em muitas cidades. São Paulo tem, né? Por exemplo, lá em São Paulo, você não pode parar com um caminhão enorme da Coca-Cola para abastecer um bar ou um supermercado. Você tem horários específicos para parar. Então você tem que, se você é um dos administradores da Coca-Cola, você tem que chegar a carga, né, e ir para um determinado armazém lá, trocar de caminhão para um VUC, né, um caminhãozinho menor, e você tem horários para fazer essa carga e descarga na cidade. A divisão modal dos deslocamentos, então, essa pesquisa da Associação Nacional de Transporte Público abrangeu os municípios com mais de 60 mil habitantes. Então, o que deu em média, né? Os deslocamentos a pé é mais ou menos 40% dos deslocamentos. Você pega um dia na cidade, né? E aí, como que essas pessoas estão se deslocando? 40% a pé, quase 30%, né? 29,1% de transporte coletivo, 29,6% de transporte individual. Vocês podem notar que parece que tem muito mais gente andando de carro, né, do que de ônibus. Na verdade, eles ocupam mais espaço, mas é quase que o mesmo número de passageiros transportados com automóvel do que com transporte coletivo. E as bicicletas, que é cerca de 3%, 2,7%. Nós vamos ver isso mais para frente também, com gráficos, tá? Nas outras aulas.
E a frota brasileira, que tem mais de 65 milhões de veículos, né, ela é um caos nas cidades, né? A gente vê cidades como cidades médias, como Macapá, e nós já temos, em muitas horas do dia, né, um trânsito bem caótico, né? E os acidentes de trânsito e a poluição custam 12,3 bilhões ao ano, né? O transporte individual motorizado contribui com quase 79% desse custo, né? E os automóveis que a gente viu lá no slide anterior, que transporta, né, cerca de 30% dos deslocamentos são feitos por automóvel, eles ocupam 80% do sistema viário. E a falta de segurança produz 45 mil mortes por ano, né? Imagina, 125 pessoas morrendo por dia. É quase os dados da pandemia que assustou e parou o mundo inteiro, né? De 130 a 260 mil pessoas ficam com deficiências permanentes por ano, né? E mais de 380 mil feridos, né? E a deficiência permanente pode ser a perda de um órgão, de uma perna, de um braço, de um dedo, pode ser uma cicatriz, pode ser um dano no cérebro, né? É realmente muito horrível. E como que você vai disciplinar o uso do automóvel, né? Então você tem que ter mecanismos de restrição à circulação do automóvel, principalmente em áreas congestionadas e centrais, né? Então você tem que ter uma política de estacionamento. A proposta aqui, né, é proibir nas vias de circulação do transporte público, proibir o estacionamento dos automóveis, promover a integração do transporte individual com o transporte público, coletivo, nos sistemas estruturais, e mais para frente também a gente vai ver quais são esses sistemas estruturais, né? E também tem as premissas de mobilidade urbana sustentável. Quais são? Equidade no uso do espaço de circulação. Equidade, gente. Equidade a gente viu. Como que as pessoas estão se transportando. Então, o modo a pé, ela tem o seu espaço na cidade? Então, não tem equidade, né, na cidade com relação à circulação. E democratização do uso das vias. Não é só quem tem dinheiro e tem um carro que vai poder usar as vias toda hora, todo dia, todo momento. O trânsito não é apenas automóvel circulando nas ruas, gente. Aqui na engenharia, nessa disciplina engenharia de tráfego, a gente não vai estudar só o automóvel circulando nas ruas. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, o que ele define como trânsito? A utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Então é necessário focar a gestão, principalmente na paz do trânsito. Eu gosto muito desse termo paz no trânsito, que a gente viu também na tela anterior, os impactos, né, dos acidentes de trânsito. Então é realmente uma guerra. E também a redução dos impactos ambientais. Nós temos que ter mecanismos de restrição à circulação, principalmente em áreas congestionadas e centrais. Priorizar o transporte coletivo, incentivar a utilização dos modos não motorizados, o uso de energias renováveis e não poluentes, restringir o uso dos automóveis e motos e a inspeção veicular obrigatória, né, gente? Porque os carros mais antigos, eles poluem demais. Os mais novos até poluem menos comparativamente. E aí são as referências bibliográficas das nossas aulas. E é isso, minha gente. Obrigada. Até a próxima aula.